Boa noite a todos. Estamos começando o nosso programa Prisma desta quarta-feira, aqui pelo canal no YouTube de Valente Jornalista. Estamos transmitindo e hoje vamos abordar assuntos bem importantes, no que diz respeito à política, uma manifestação dos bispos da CNBB, com o título Não Deixemos Cair a Profecia, Fé, Cidadania e Compromisso com o Bem Comum. Vamos abordar depois um espetáculo feminino sagrado, Vozes da Terra, da Fé e da Ancestralidade, a partir da jornalista e escritora Jussara Cury e também do maestro Percy Marques. Isso tudo acontece lá em Pernambuco, no Recife. E, por último, converso com a Ana Cardetti, doutora em História e pós-doutora em Ciências Políticas e pós-doutora também em Teologia. Ela vai nos falar sobre um livro recente que lançou sobre a questão de gênero na Igreja Católica a partir de Chiara Lubich, Chiara Lubich e a questão de gênero na Igreja Católica. E eu começo a conversar com Dom Itacir Bracciani. Ele é bispo de Santa Cruz do Sul, Então, o que aconteceu é que um grupo auto-intitulado Bispos do Diálogo pelo Reino divulgou, na última sexta-feira, uma carta em que critica o conservadorismo autoritário e incentiva cada cidadão a fazer uma escolha consciente e lúcida de candidatos e candidatas comprometidos com causas populares, com o bem comum e com a proteção de nossa casa comum, como tão bem nos exortou em seu pontificado o Papa Francisco. Os bispos Diálogo pelo Reino recordam a proximidade eleitoral, o primeiro turno será em 4 de outubro, e renova seu pacto pela vida, pela democracia, pela soberania e pela defesa da casa comum. E quem vai nos explicar um pouco mais é uma iniciativa, de bispos vinculados à CNBB, então tem toda uma legitimidade neste processo. Boa noite, Dom Itacir Bracciani. Bem-vindo ao nosso programa Prisma. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os telespectadores. Com alegria que eu entro nesse diálogo com você, falando aqui a partir do Vale do Rio Taquari, o Vale das Enchentes de 2023 e 2024, e nesse momento em São Leopoldo, onde estamos reunidos aqui as pastorais sociais do Rio Grande do Sul para o segundo fórum anual que nós sempre realizamos. Tá certo. Dom Itacir, nos conte um pouquinho mais, a campanha já está na rua, digamos assim, em todo o Brasil, e a gente está num momento, que é de ouvir a propaganda política, ouvir debates, analisar essas candidaturas e principalmente suas ideias, o que poderá acontecer caso fulano ou Beltrano seja eleito, o que eles defendem, mas qual é a preocupação, então, dos nossos bispos do Brasil em relação a este momento político, e não podemos deixar de considerar essa questão de polaridade, de disputa, digamos assim, em alguns momentos exagerada, até mesmo que vai além de comportamentos políticos aceitáveis. Assim. Mas o que os bispos estão manifestando realmente como preocupação, Dom Itacir? Exatamente. Então, essa nossa manifestação do Grupo Diálogo pelo Reino não é uma manifestação da CNBB enquanto organismo dos bispos do Brasil. É de um grupo de partilha e apoio mútuo que se reúne mensalmente online para compartilhar a vida pastoral, também os desafios espirituais. E essa manifestação ela nasce com dois focos, O primeiro é manifestar apoio e solidariedade pública a vários agentes, bispos, padres, religiosos, leigos e leigas, que vêm sofrendo um ataque cerrado em alguns espaços da mídia e das redes sociais.
Então, a nossa manifestação se dirige como um apoio público a esses nossos irmãos, né, no Ministério Pastoral. E também o segundo foco é o foco das eleições, que se aproximam e, como você mesmo dizia, estamos aí em plena campanha, não só a campanha radiotelevisiva, mas também a discussão sobre os projetos dos partidos. Então, ele tem esses dois objetivos: manifestar o apoio, um apoio solidário de irmãos, e, em segundo lugar, também chamar a atenção para um discernimento necessário em relação às eleições. Obviamente, como nós dizemos explicitamente na carta, e como é tradição da Igreja Católica, nós não optamos, não acenamos para um partido, para um grupo político, mas é claro que o ensino social da Igreja, e especialmente a manifestação dos últimos papas, assim como o compêndio de doutrina social, orienta para defender algumas causas que a gente chama populares, né? E que, no fundo, causas do povo, causas do bem comum, né? Então, é esse o apelo que nós fazemos aos cristãos, para que, agindo como cidadãos que somos, façam o seu discernimento político, considerando essas causas que são o bem comum, que são o valor da pessoa humana, que é a causa do meio ambiente. E eu, particularmente, falo de uma diocese que foi fortemente atingida em 23 das 51 paróquias nas enchentes de 2024. Né? Todas foram atingidas, mas 23 delas tiveram destruições que até o momento não foram recuperadas. Sim. Então, Dom esse é o foco. Sim. Eu pediria, talvez, assim, só uma elucidação sua, se possível fosse, assim, em relação a muitas questões religiosas e cristãs que são colocadas até mesmo nesse período de campanha, né? Há pouco a gente conversava assim, se coloca muito a expressão em nome de Jesus, né? Até que ponto tem veracidade ou tem perigos assim nesta afirmação, quando parece que Jesus salvaguarda qualquer tipo de opinião, de posição? Como é que se dá isso na realidade? Quais são os cuidados que a gente precisa ter com esse tipo de afirmação? Então, creio que o ensino pastoral já consolidado da Igreja Católica, do magistério, nos previne contra este uso indiscriminado e superficial do nome de Jesus, ou do nome cristão, ou do nome católico, sem fazer um discernimento inteligente, racional das propostas veiculadas pelos partidos e candidatos. De forma que a Igreja, então, orienta os seus fiéis a terem critérios de avaliação, mas assegurando a laicidade do voto, ou seja, os cristãos vão decidir em sua consciência e vão decidir com critérios do Evangelho, mas a escolha é civil, a escolha é cidadã, né? Não é em nome de uma igreja ou em nome de uma confissão religiosa. E nisto, digamos, há uma grande diferença com alguns irmãos de igrejas evangélicas que têm os seus candidatos de igreja, ou então, em alguns casos, até o partido da igreja, e isso nós não temos na Igreja Católica, como vocês bem sabem, assim também no movimento Focolares, né? Vocês têm critérios inspirados no Evangelho para as diversas escolhas, também no campo político, né? Escolhas no campo moral, escolhas no campo educacional, escolhas no campo cultural, né? E também no espaço político. Então, este uso indiscriminado e, às vezes, interesseiro do nome de Jesus, ou do nome da igreja, ou do nome do evangelho, é muito problemático, mas está na moda hoje, então faz parte de um movimento cultural que é da capturação da religião para finalidades políticas, né? Finalidades políticas, assim como há uma captura
do cristianismo para fins digamos assim, de progresso individual, de progresso econômico, de prosperidade, esta é a palavra, né? É uma redução do cristianismo. O cristianismo não é uma religião que assegura prosperidade. Jesus não foi próspero. Os discípulos, os apóstolos não tiveram prosperidade econômica, mas plantaram sementes de um mundo humano, de um mundo cristão, em que a pessoa humana está no centro. Então, Flávio, é isso que nós também, obviamente, como bispos e pastores da igreja, procuramos colocar. Tá certo. E também acredito assim que este conhecimento a maior que precisamos ter também é oportuno que nós busquemos informações, né? Porque esse discernimento só virá porque muitas vezes a gente recebe uma ideia, uma proposta, talvez não conheçamos esta proposição na sua profundidade, então que usemos o nosso livre-arbítrio de ir em profundidade, né? Sim, exatamente. De ter várias versões sobre o mesmo fato, e aí, como o senhor bem disse, nós fazermos julgamento, mas não uma fórmula de bolo pronta que já é autoaplicável, né? A gente precisa questionar, né? Certo, no Brasil, na tradição do Brasil, a gente fala de voto de cabresto, que era Voto de aplicado a um cabresto. outro contexto mais sociocultural. Na Então, época não dos pode mudar o coronéis, né? cabresto do coronel para o cabresto do pastor ou do bispo, né? Absolutamente. O voto é de consciência, mas a consciência precisa ser formada e informada. Então, é isso que os bispos, de diferentes maneiras, com diferentes ênfases, procuram fazer. E nós nos colocamos nessa mesma caminhada. Eu sei que na imprensa, aí na imprensa mais comercial, se deu ênfase nesta carta a uma expressão que nós usamos como conservadorismo autoritário. Essa expressão nós escolhemos, não é por nada que está aí, mas se refere basicamente ou prioritariamente às agressões que alguns agentes de igreja, por defenderem causas ambientais e causas populares, né, vêm sofrendo, inclusive de mídias ou influencers católicos, né? Então, esse conservadorismo autoritário é também uma tendência internacional, como vocês muito bem conhecem, né? Não, eu tenho percebido também, porque eu estou com 62 anos, né? E houve uma época na nossa Igreja Católica que a teologia da libertação se fez muito presente, né? Uhum. Com legitimidade e, às vezes, com alguns riscos de exageros, né? Obviamente. Vamos compreender assim. Mas agora parece que o termo ressurgiu de uma hora para outra, assim, parece que para taxar que há um lado, digamos assim, vermelho nessa proposta e que está ligado à igreja. Aí se torna uma confusão, uma salada geral, né? Exatamente. E a gente, infelizmente, esses agentes mais aguerridos esquecem que, por exemplo, as teses fundamentais da teologia da libertação, depois de 50 anos, né, elas foram assimiladas em grande parte e estão aí no ensino da igreja. Nós citamos, inclusive, na nossa manifestação, o Papa Leão XIV, que não tem aquela liberdade e eloquência de expressão que tinha o Francisco, mas, por exemplo, ele diz: evitemos a síndrome de Babel, que é a idolatria do lucro que sacrifica os fracos, né? Então, ele dá um critério fundamental, que é o critério cristológico, é o critério de Jesus Cristo, para tomar decisões, sejam decisões no mundo econômico, sejam decisões na moral, né? Isso implica a igreja também na definição dos seus parâmetros, mas seja também no ambiente político. Então, o ponto de vista da avaliação dos projetos políticos, das propostas partidárias, é esta: em que medida salvaguarda a integridade da criação, em que salvaguarda o valor
inegociável da pessoa humana em qualquer circunstância, a sacralidade da pessoa humana, e, dentro disso, também a primazia da atenção aos pobres e vulneráveis. Então, esses critérios são fundamentais, e em torno deles gira o princípio sagrado pela doutrina da Igreja, que é o bem comum. Certo. Então, Itamir, muito obrigado, né, por o senhor estar aqui conosco e nos esclarecer, né, nos também formar, né, sobre essa questão, sobre este conservadorismo autoritário, mas, né, pedindo o voto em candidatos comprometidos com causas populares, mas também, principalmente, para que a gente tenha um senso crítico, né, em conhecer os candidatos, independente de que partido, independente de partido, né, mas que esse voto seja livre, mas baseado em informação, voto consciente e bem claro. Né? Porque o dom do Espírito Santo, que nos ajuda a discernir, ele nos dá inteligência. Né? Nos dá inteligência. Então, o exercício da inteligência na análise, seja das propostas e da história dos que se apresentam como candidatos, seja a análise dos programas partidários, que, em princípio, são aqueles que dão as linhas para a ação individual dos agentes políticos, essa análise inteligente, com critérios das ciências humanas, das ciências sociais, é imprescindível para que a gente tenha um voto consciente e responsável. Muito obrigado, Dom Itamir Braciani. Bom programa e obrigado a vocês pela oportunidade e também a todos os telespectadores que nos acompanham. Tá, ok. Um grande abraço, boa estada aí em São Leopoldo, tá bem? Obrigado. Esse é Dom Itamir Braciani, bispo de Santa Cruz do Sul, né, representando um grupo de bispos da CNBB, como ele bem disse, não é uma voz da CNBB, mas são bispos que pertencem à CNBB sob esta carta, né, que critica o conservadorismo autoritário. Incentiva cada cidadão a fazer uma escolha consciente e lúcida de candidatos e candidatas comprometidos com as causas populares nessas eleições. E agora nós vamos a Recife, né, conversar com a Jussara Cury e também com o maestro Percy Marques Batista sobre um espetáculo chamado Feminino Sagrado, Vozes da Terra, da Fé e da Ancestralidade. Arte, fé e ancestralidade no show em Olinda, lá em Pernambuco, ali na Grande Recife. Boa noite, Jussara. Nos conte um pouquinho mais sobre este espetáculo. Dia 3 de setembro, né? Tá sem som, Jussara, tá sem som. Desculpe. Boa noite, Flávio. Boa noite, Percy, Ana. Esse show começou nos meus devaneios, digamos assim, não é? Porque eu entendo que, não sei o que é que a Ana acha, mas eu entendo que uma das formas que a gente tem de enfrentar o preconceito é buscar contribuir para que a falta do conhecimento vá se diluindo. Né? Às vezes você bater de frente e às vezes não acirra os ânimos e as pessoas deixam de pensar. Né? Uhum. Então, quando eu fiz a ciência da religião, que Percy também fez, a gente começa a ter uma clareza muito grande disso. É como reafirmar isso, né? Que a presença do sagrado existe, aí perpassa por todos os caminhos, por todas as crenças e não crenças, digamos assim. Né? E aí surgiu a ideia de buscar nesse sagrado a face feminina, né? Tomando por base os três grandes povos que consolidaram a cultura brasileira. Não que os outros
os que vieram depois não têm a sua importância, não tem, claro. Porém, a mistura no moinho, como Darcy Ribeiro dizia, de moer cana e gentes, né? Essa mistura nasce de três grandes povos, dos nossos povos originários, do branco europeu, com recorte em Portugal, e dos nossos irmãos africanos, né? Então, a proposta é a gente começar a enxergar qual é o feminino sagrado que esses povos nos trouxeram, né? E aí passar por essa história nossa e compreender o que somos hoje, a partir desse percurso, né? E aí foi essa proposta que eu fui bater na porta do maestro para a gente discutir. Não é, maestro? E o maestro, com o coração enorme que ele tem, acolheu essa loucura, digamos assim. Começou a surgir o espetáculo. Começou a surgir o espetáculo. Uhum. Então, ele começa com os povos originários. Para os povos originários, o feminino sagrado é a terra, essencialmente a terra, né? E aí se compreende o link da terra na ótica originária nossa com a proclamação Deu uma travadinha. da terra. Oi. Só deu uma travada, Jussara, só recupera o início. Eu espero. Não, tá bem, acho que agora tá bem. Isso. Então, eu estava dizendo que nessa visão originária dessa terra, né, o feminino sagrado dos povos originários, que tem um link direto com a concepção hoje tão falada da terra como uma casa-mãe de todos os povos, né? Então, esse ventre que gera de onde todos nós viemos e para onde todos nós retornaremos, né? Uhum. Depois a gente passa pelo feminino sagrado que nos trouxeram a tradição judaico-cristã e o feminino sagrado presente nas nossas religiões afro-brasileiras. Então, que aí gerou esse povo brasileiro que essencialmente vive na fé e da fé, né? É um povo que não abre mão das suas crenças, seja elas quais forem, até das suas não crenças, digamos assim, né? Então, foi essa proposta que eu discuti com o maestro, e a partir daí a gente começou a desenhar. Eu comecei a desenhar também uma proposta de música, porque é uma mistura, o espetáculo faz parte do espetáculo, imagens, música, texto, poesia, né? E aí fizemos mais ou menos um roteiro musical, e aí eu fui para Salvador me encontrar com Manu Lely, que é a nossa intérprete, que tem uma voz maravilhosa, e também com ela esse confronto da ideia e também esse confronto desse roteiro musical, digamos assim. Né? E aí o maestro pode dizer alguma coisa a respeito disso, e ele pode dar uma palhinha para a gente no violão, que é uma coisa fantástica. Maestro Percy, então, como é que acolheu essa ideia toda e como é que foi surgindo esse fio condutor assim para mostrar através da arte, né, com narrativa, com voz de cantora, com instrumentos, né, essa costura toda para colocar o tema de uma maneira bem inteligível e bela, né, como é a arte através dessas expressões. Boa noite a toda a gente querida, Flávio, Ana, Jussara, que está aqui conosco, todos que nos presenciam, né, direto ou indiretamente.
Veja, Flávio, exatamente essa foi a proposta de Sara, mas esse espetáculo, ele não para, ele tem música do início ao fim. Então, a ideia dela era essa, que tivesse uma cortina, um background, digamos assim, enquanto os textos são ditos e as imagens são projetadas, há sempre música, sempre tem alguma coisa de música, quer seja percussão, né? Quer seja uma harmonia ou uma melodia ali no sintetizador, no piano, porque a instrumentação, eu e Sara, nós, para concebermos o espetáculo, mercê também dos nossos recursos, né? A gente pretende rodar o Brasil com show, mas no início nós estamos produzindo, né, por conta própria, o espetáculo. Então, a instrumentação ela é uma instrumentação com 3 músicos apenas. Então, eu faço violões, né, violão de aço, violão de 7 cordas e alguma coisa na flauta transversa, mas nós temos um grande pianista também, que é arranjador também, um grande músico, que é o Danilo Mariano, né, que também faz coisas sintetizadas, né? Então, a gente tem violoncelo, tem acordeon durante o espetáculo, e os sons são perfeitos, e temos o grande mestre Natalício Salles, que é um percussionista esplendoroso, né, de uma sensibilidade assim muito aguçada, e que dá o ritmo, né, e traz também as imagens do espetáculo, são traduzidas com a percussão. Então, sobretudo, quando a gente vai falar dos povos originários, a parte da mata, né, dos rios, bem Vila Lobos, assim, sabe? Então, isso é traduzido também pela percussão, pelos efeitos percussivos. Então, o espetáculo, ele é um espetáculo enxuto, direto, né? E por isso, difícil de se fazer, né? Porque quando a gente tem poucos atores em cena, né, as responsabilidades se concentram nesses atores. Então, a gente não tem muita gente para dividir. Mas está muito bonito o espetáculo, sabe? Ele está bem dirigido. O Sara fez uma direção belíssima, então temos tudo para assim fazermos darmos conta do recado, digamos assim, né? E com dignidade que o tema merece, né? E precisamos fazer merecer. Então é isso. O espetáculo é um espetáculo bonito, tem 1h45 por aí. Pois é, 1h40. Também não é cansativo. E sempre tem uma música de fundo. Enquanto os textos são ditos, muda o clima, fico eu no violão, fica Danilo no piano e tal, mas tem uma música de fundo. E aí que já prenuncia, né, que já antecipa, né, que já dá um spoiler, digamos assim, né, falando na linguagem atualizada, para a canção seguinte, para a canção que vem. E uma coisa assim que a música embala, né? A música sempre embala o conteúdo. A música é a música, e nos né? conduz. É um musical, né? Praticamente. É um musical. Agora, uma coisa que a gente primou é para apresentar essas questões de uma forma simples, lúdica, porém também mergulhada na história. Então, a gente perpassa por esses elementos, esses 3 elementos, esses textos que vão costurando, né, esse espetáculo, porque a gente entende que é a forma como as pessoas conseguem captar a mensagem. Né? Aquela mensagem cheia de, não sei como dizer, numa linguagem que não chega, aí o povo acha muito bonito, mas quando sai, o que fica não é tanto aquilo que a gente gostaria de passar. E a síntese daquilo que a gente gostaria de passar é exatamente isso, que existe um feminino sagrado que perpassa por todas as crenças e por todas as não crenças. E até, nós viemos
nós viemos do ventre, não é, Flávio? Nós nascemos no ventre, nós somos gerados no ventre, não é? Sim. Então, esse feminino originário, esse feminino judaico-cristão, esse feminino afro, ele está no povo brasileiro e, sobretudo, gerou esse povo que é essencialmente um povo de fé. Né? Se eu penso aqui no Nordeste, por exemplo, em tudo aquilo que a gente já viveu, já passou, como história, como tudo, o que sustenta é a fé. Se a gente pensa no Rio Grande do Sul, tudo que se passou, não é, das enchentes, ultimamente, digamos, das tragédias que foram, o que sustentou o povo do Rio Grande do Sul foi a fé. Né? Então, e a fé no sagrado, mas a fé também na força de vontade de querer suplantar, de querer, enfim. Então, essa é uma das grandes heranças que a gente tem desses três grandes povos que nos deixaram essa relação extraordinária com esse feminino sagrado, seja com a terra, seja com a imagem da mãe, que nos trouxe a tradição judaico-cristã, seja com a imagem das mães, das donas das cabeças do povo que adere, que é e que está e que vive nas nossas religiões afro-brasileiras, que são belíssimas. Então, tem toda essa... Não sei se eu consegui dizer, Flávio. Não, eu acho que sim. Essa presença forte feminina, né, que tu recuperas numa história do Brasil, mas até, né, é interessante que se alinha também até o próprio que a Ana Kardec vai nos falar sobre Chiara Lubich e a presença feminina num diálogo com a Igreja Católica, né? É mais um aspecto desse feminino sagrado, podemos assim dizer, né? Mas é uma figura, assim, que a gente diz, e é a figura da mãe, né? Que sempre transmite a fortaleza, a resiliência, a continuidade e dar a luz, né? Dar a luz ao novo também, né? Exatamente. Exatamente, é isso. É esse ventre, né? Que nos gerou. E nos gerou como um povo de fé. Inquebrantável. Até para quem não acredita, eu não acredito. Mas será que a gente pode pedir a fé sim para ele fazer? O que você acha, hein? Como? O grande maestro, senão eu fico aqui dizendo que ele é o grande maestro e ele, né? E será que essa é a então, história? Eles vão nos dar uma palhinha, então, tá certo. Por favor, maestro, fique à vontade aí com o seu instrumento. Eu ia fazer alguma coisa aqui instrumental, desculpem, mas eu me lembrei que a gente pode fazer algo mais diretamente, né, ligado ao espetáculo, na parte da devoção a Maria, né? Fazer um trechinho aqui de um clássico do Renato Teixeira. Sim. À vontade. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ao giló, dessa vida a sol. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a minha escuta e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa
Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Excelente, essa música é linda. Essa música de Renato Teixeira, para mim, ela é muito emblemática, porque no fim ele diz exatamente isso, essa não crença que chega até o feminino sagrado, né? Me descasei, enfim. Mas como eu não sei rezar, só queria mostrar o meu olhar. Me disseram que eu viesse aqui, me disseram, né? Me disseram que eu viesse aqui. Já pedi de romaria e prece, paz aos desafios. Mas como eu não sei rezar, mas ele vai. Ele vai. E diz, eu só quero mostrar o meu olhar. Né? Então, retrata muito essa profunda relação que nós temos com esse feminino sagrado, independente, volto a repetir, das nossas crenças e não crenças. Não é? Porque a mãe é a mãe. Não tem mais, não tem outra coisa, é mãe, acabou. É mãe, é aconchego, é mãe. Tá bom. Eu acho que vai ser um show muito bonito, viu? Vai ser agora no dia 3 de outubro, no Teatro Fernando Santa Cruz, dentro do Mercado Sérgio Barbosa, em Olinda. É 13 de setembro, né? Na próxima quinta, né? Na próxima, de quinta-feira, agora 8 já. Meu Deus, já. Na próxima quinta. Dia 13 de setembro, na próxima quinta-feira. Então estaremos lá. Jussara, muito obrigado. Se pudesse... No Encontro das Cores, lá na Maria de Santa Maria. Santa Maria. Se pudesse estar aí, estaria. Para ver esse... Vem-se embora, pega o avião, vem-se embora. Ou pega o avião, vem-se embora. Faça feito eu, Flávio. Pega o carro, ganha a estrada, vem-se embora. Tá certo. Vou dar um jeitinho, tá? Vou dar um jeitinho. Obrigado, Jussara. Você um mapa todinho, onde é que você para, onde é que você... Tudo, mando para você. Aprendi. Obrigada, Flávio. Obrigada pela oportunidade. Ana, um cheiro bem nordestino. E você venha-se embora também conversar com a gente sobre esse tema assim importantíssimo. Obrigado, Maestro Percy. Um grande abraço, prazer em lhe conhecer. Agradeço a oportunidade. Vamos nos falar, tá? Grande abraço. Agradeço. Tchau, tchau. Boa noite a vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ana. Tchau, Sara. Tchau, Percy. E agora vamos conversar, então, com a Ana Carletti, né? Ela que é doutora em História, pós-doutora em Ciências Políticas e pós-doutora em Teologia, né? E vai nos falar hoje sobre Chiara Lubich e a questão de gênero na Igreja Católica, equidade de gênero a partir do pensamento e da praxis de Chiara Lubich. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Então, obrigada pela oportunidade, né, de conversar sobre essa última criação. Uma alegria. Resultado justamente do pós-doutorado de teologia. Foi o trabalho que eu fiz, né, nesse percurso. E que tu nos abrilhantaste aqui com tantas explanações sobre o Evangelho, né? E essa é a conclusão desse pós, né, Ana? Então, nos conte assim um pouquinho. Eu também, né, pertenço ao Movimentos Focolares, um pouco acompanho essa história de Chiara, né? E tem todo esse estudo, e tem também uma naturalidade da figura de Chiara, né? Porque ao viver o Evangelho a gente parece que derruba assim essas barreiras, essas questões todas, mas ao mesmo tempo constrói, né? Constrói diante, porque que sempre existe alguma resistência, né? É histórico a questão da figura feminina, né? Ela ainda precisa, digamos assim, não sei, galgar poços ainda, que ainda há uma resistência, digamos assim, na sociedade como um todo, né? E a história do movimento dos focolares é justamente liderada
porque era uma mulher, né, que teve toda uma questão de aceitação na igreja, um momento difícil também. Mas nos conte, assim, desse teu estudo, Ana. Então, talvez seja interessante também entender um pouco como veio a ideia, né? Porque claramente eu conheço também o movimento desde a minha adolescência, mas ultimamente quando eu me aproximei dessa questão das teologias feministas, do debate feminino das mulheres na igreja, e alguns anos atrás, eu participei de um curso de teologia das mulheres, né, organizado por teólogas italianas, e entre as aulas teve um debate, né, com perguntas e respostas, e uma pergunta foi feita por um italiano, né, uma teóloga italiana também, e ele perguntou por que Chiara Lubick não tinha sido mencionada no rol das teólogas ou das figuras femininas que ajudaram nessa questão, né, de reavaliar, de rever a posição das mulheres na igreja. E essa teóloga disse que Chiara era uma figura reconhecida, importante, né, no século XX, mas que ela nunca tinha trabalhado explicitamente para melhorar o status das mulheres na igreja. E quando essa resposta, assim, eu escutei, eu disse, espera aí, vamos pensar bem, né? Porque eu me lembro muito bem, na minha experiência juvenil, escutando também a experiência de famílias, etc., que algo tinha se mexido, né? Dentro da sociedade, nós na relação entre os meninos e as meninas. Então, digo, aqui tem algo que não está batendo. Então, comecei, então, a fazer essa pesquisa, né? Então, porque eu pensei, Chiara, num período pré-conciliar, né? Então, num período em que a igreja era, de fato, muito machista, sexista, muito, Chiara cria, nos anos 40, né? Uma realidade eclesial onde, desde o início, as mulheres tinham voz, né? Às vezes no início mais que os homens, né? Porque no início o núcleo fundante era de um grupo de meninas, de moças, né? Depois vieram os rapazes, mas no início, na primeira década, elas falavam mais que eles. Então isso já era algo muito novo, né? Depois se estabeleceu um relacionamento entre homens e mulheres de igualdade, né? Não havia uma diferença. Isso na época pré-conciliar. Né? Então, eu comecei a pesquisar isso, né? E aí descobri, né, já vou dar o spoiler, que Chiara tinha intenção, só que claramente, dentro desse ambiente muito em que ela passou por situações muito difíceis, porque, como tu bem mencionou, era uma mulher que liderava uma nova realidade eclesial, aos quais participavam não só leigos, mas padres, religiosos, religiosas, e isso criou um mal-estar dentro da Igreja Católica institucional, certo? Então, Chiara tinha que ter muita prudência, né? E não podia bater de frente. Então, ela escolheu um caminho que era de obediência à igreja, mas, ao mesmo tempo, ela fez uma revolução silenciosa, né? Em estabelecer dentro, ao menos dentro do movimento, uma igualdade, uma equidade de gênero em todas as instâncias, até ela conseguir o consentimento do Papa João Paulo II, daí já estamos na época pós-Concílio Vaticano II, que na guia do movimento dos focolares estivesse sempre uma mulher e uma mulher leiga, justamente para garantir, né, digamos assim, uma autonomia também em relação à igreja institucional, né,
como representante também de um movimento carismático no sentido de carisma, não carismático como movimento carismático. Tu falaste, acho que é uma expressão italiana, na guia seria na presidência, né? Na presidência, desculpa, na liderança. Na liderança, tá certo. Na liderança, exatamente. Na Cara, liderança sempre tem uma mulher leiga, e aí o co-presidente é um homem sacerdote. E interessante, né, Ana, que todo esse desenvolvimento do movimento, e sempre na sua estrutura, né, como Chiara sempre foi a presidente, enquanto esteve viva, evidentemente, então todos faziam unidade a ela, né, inclusive os sacerdotes, ou até mesmo os bispos que começavam a participar. Isso causava uma certa estranheza, acredito. E, ao mesmo tempo, Chiara também, né, eu acho que o Espírito Santo sempre a fortaleceu nesse sentido, de dizer o que tu falaste, né? Sempre em unidade a igreja, né? Sim. Então, quem vos ouve, aquela frase evangélica, quem vos ouve, a mim ouve, né? Então, não há sentido algum no movimento, qualquer ação que não tenha uma unidade com a igreja. Se não há uma unidade, cessa-se a ação. Esta unidade, quem vos ouve, a mim ouve, é mais importante que uma ação, por mais bonita e honrosa que possa ser, se não existe esse vínculo de unidade com a igreja. Exatamente. Então, nesse livro eu fiz, na primeira parte, uma história do movimento a partir da lente de gênero. Então, quanto ela sofreu por ser uma mulher, como ela mudou as relações entre homens e mulheres dentro do movimento, né? Então, coloquei sempre, porque existem muitas histórias do movimento, muitas biografias, mas nenhuma que parte desse critério, dessa variável do gênero, né? Então, por exemplo, foi muito interessante ver as histórias dos primeiros focolarinos, que chegavam nos encontros e encontravam mulheres falando. Eu disse, mas o que eu vou aprender com isso? Né? E aí, depois, conhecendo, se rendiam, porque a boa notícia do evangelho era mais forte. Então, não era importante tanto, né, homem, mulher, mas a presença de Jesus, né, que era a personalidade verdadeira, né, de cada um. Então, toda a experiência de Chiara é nos ajudar a não ter uma visão redutiva. Então, ele é homem, ela é mulher, mas ele é Jesus, né? Então, a superar relações de possesso, de possuir o outro que leva à violência, então, de ter um olhar límpido, de querer o bem do outro. Então, isso ajudou também nessas relações, né? E aí, claramente, como o movimento, o nome oficial é Obra de Maria, Maria é o exemplo, e aí, aqui também no livro eu coloco, que é uma novidade, que ela aponta Maria como figura de exemplo, né, antropológico, tanto para homem como para mulher, porque às vezes tem, Jesus é modelo dos homens e Maria é modelo das mulheres. E que ela diz, não, Maria é o modelo do discípulo, né, daquele que faz a vontade de Deus, e Maria é o modelo também para os homens, que têm que aprender a dar a vida, a dar vida a Jesus, né, etc. Então, ela supera a competição entre gênero, ela vai num nível mais alto, né? Não, e sugere até uma nova postura, até mesmo dos bispos, né, que seguem a figura de Pedro, né? Mas aí surge o perfil mariano-petrino, né? Ou seja, sim, Maria vem antes da figura forte de Pedro, exatamente, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Sim. E parece que o carisma, através de Chiara, faz uma reconstrução, assim, colocando Maria como fomentadora, assim, de uma caridade exemplar, usando a figura petrina junto, mas mariano-petrino é uma coisa muito revolucionária, digamos assim. Esse princípio mariano-petrino, até o Papa Francisco, na época,
tinha feito vários encontros junto com os cardeais, convidando teólogas e teólogos justamente para saber, né? Porque o que a gente sempre, como tu falava no início, né? A gente é acostumado à polaridade, né? Então, sempre se divide. Então, até isso, o princípio mariano e petrino, então, o princípio mariano é das mulheres, então, elas participam da igreja através do perfil mariano, o perfil petrino é para os homens. Não é isso. O próprio, quem criou essa expressão, que é o teólogo von Balthasar, ele dizia, não, o princípio mariano é superior, ou seja, até os próprios bispos que representam, digamos, o perfil institucional petrino, têm que ser marianos, senão não funciona isso. Tem que amar como Maria. Divide. Aí cria sempre esse binarismo, assim, que daí compete, um compete com... Não, Maria é superior ao perfil petrino, tanto que Maria é a rainha dos apóstolos, né? Então, se a igreja institucional não é mariana, ela se torna o quê? Assim, uma... Né? Sim. Não é aquilo que deveria ser, né? A mesma coisa os outros, a gente não é unido à igreja como um todo, né? Então, não, tem que superar as divisões. E Chiara foi mestre justamente de superar as divisões, de nos levar em outro patamar. E aí, nesse livro, eu tento mostrar essa revolução silenciosa que ela fez, sem romper, mas que levou todos nós que convivemos, né, diretamente ou indiretamente com ela, até essa visão da unidade que supera a distinção, né? Então, por muitos anos, por exemplo, uma das acusações que Chiara recebeu, o movimento recebeu, era de promiscuidade. Por quê? Porque focolarinos e focolarinas conviviam na maior simplicidade, eles não estavam olhando, né? Eles queriam estar junto com Chiara, descobrir e experimentar esse reino de Deus na terra que eles estavam construindo. E quem não conhecia achava estranho, né? Sentar, assim, passar o dia inteiro nas montanhas, almoçar junto de noite, rezar junto, etc. Então, por muitos anos, homens e mulheres eram separados. Então, na igreja, os homens sentavam do lado, as mulheres de outro, e Chiara sofreu muito com isso. Até que, quando o movimento foi aprovado em 2001, as últimas, assim, foi aprovado primeiro em 64, mas depois tiveram outras, né, aprovações. 1990 foram as aprovações. Em 2000, ela falou: agora vamos voltar às origens, porque tudo aquilo que a gente viveu de divisão, porque uma coisa é distinção, outra coisa é separação ou divisão. Aquilo não fazia parte do desígnio do nosso movimento. Aquilo foi uma permissão de Deus. Agora vamos voltar a estarmos juntos como uma família. Então, esse percurso que eu tentei fazer para mostrar que Chiara, de fato, tinha intenção, sim, e trabalhou muito para melhorar também o status das mulheres dentro da Igreja Católica. Eu acho que foi um exemplo que pode, assim, ter desdobramento em outras realidades eclesiais. Pois é, até tu falas desdobramentos em outras realidades eclesiais. Até que ponto essa perspectiva do teu estudo possa até mesmo contribuir para que a igreja, assim, de uma maneira institucional, possa se abrir mais à participação das mulheres na questão até mesmo dos sacramentos, né? Tu acreditas que possa haver uma evolução nesse sentido, se é que essa minha palavra evolução está bem colocada, né? Mas porque há uma dificuldade, se a gente olhar bem a igreja como um todo, há uma dificuldade de sacerdotes, né? Sim. E as mulheres poderiam participar, né? Institucionalmente, como sacerdotisas, né?
quem sabe como bispos, como tem em outras igrejas, né? Como é que tu vês esse particular como um todo, Ana? Eu não tenho tanto. Eu acho que a questão não é as mulheres serem sacerdotes, porque daí repetiria um sistema que já está falido, entre aspas, assim, porque ele está sendo visto como um status de poder, né? Então, ser uma mulher, vou repetir um sistema que está sendo concebido de maneira errada, né, sacralizando a figura, então isso não vai gerar uma mudança. Então, para mim, o foco seria as mulheres poderem participar do processo decisório. Então, magistério, normas da igreja, quem decide? Por enquanto, são só homens, sacerdotes, cardeais, bispos. Eles decidem sem que tenha representatividade de mulheres e de leigos. Certo? Poderia ter, né? Verdade. Poderia ter. Então, ter uma visão parcial, que eu não digo que esteja errado, mas é uma visão parcial, que é projetada como uma visão universal, só que sem a presença de todas as parcelas da população católica, porque a Igreja Católica é formada por, acho que mais de 50% é só de mulheres. E se a gente pegar, contabilizar os leigos, mas qual é a voz que eles têm, que como mulheres e leigos temos no processo, na criação, na normatividade da Igreja Católica? Nenhuma. Então, isso, se a gente quer criar uma igreja nova, uma igreja que tenha espaço para todos, não basta as mulheres ocuparem o lugar que agora é dos homens, ou dividir um espaço de poder, que não permite a inclusão de todos e todas. É isso que é. Assim como tu tocaste num ponto bem fundamental, digamos assim. Inclusive, agosto é o mês das vocações, né? E a gente coloca todas as vocações, não só a vocação do sacerdote, né, da ordem, digamos assim, mas são todas, né? Então, essas vocações como um todo deveriam participar do processo decisório da igreja, né? Onde, né, a gente preza muito pela aquele princípio evangélico, de onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, é Jesus que está entre nós. Então, todos nós podemos contribuir com essa realidade, até mesmo os representantes juvenis poderiam contribuir, também os jovens, né? E justamente Chiara faz emergir esse princípio da reciprocidade. Então, a perspectiva feminina, a perspectiva masculina, a perspectiva dos jovens e dos idosos. E aí, disso tudo vem, agora, ser parte só de uma perspectiva masculina e clericalizada, aí certamente pode ser muito boa, mas falha do resto. No todo. Ana, excelente. Alguma coisa mais a dizer, Ana, que tu achas importante assim, para a gente? Não, talvez eu possa dizer, então, que o livro está disponível, pode ser baixado de graça na editora Fênix, da PUC do Rio Grande do Sul. Então, é só procurar meu nome. Procurar como Ana Carletti, né? 2 N's, Ana Carletti, 2 T's e I, né? Que aí vai encontrar o título. O título é Chiara Lubich e a questão de gênero na Igreja Católica. Sim, esse é o título. Sim. Então, ótimo. Então, muito obrigado, Ana, por tua atenção aí, e a gente falar de um tema tão importante, tenho certeza que como serviço também à nossa querida Igreja Católica. Não? Obrigada. Um grande abraço. A todas. Tchau. Um abração. Neste ponto, estamos encerrando o nosso programa Prisma desta quarta-feira e voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos, uma boa noite.